O texto que escolhi para compartilhar com os irmãos hoje de manhã é objeto de vossa já memorizada, reflexão. O texto é de Atos 4, verso 12. Você conhece de cor? Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, ou em qualquer lugar. Não há outro nome, irmãos. Por que será que mesmo a Bíblia dando uma informação com tamanha clareza, por que será que nós colocamos no nosso coração, na nossa mente, a expectativa de que eu posso buscar solução para as minhas necessidades espirituais em outro lugar que não seja a figura majestosa de Jesus Cristo? Por quê? Às vezes, quando nos assentamos aqui ou em qualquer congregação, Brasil afora ou em qualquer lugar do mundo, num sábado de manhã, hábito do nosso povo, costume de nossa gente, nos assentamos e emprestamos as nossas orelhas para que as pessoas, os pregadores, os músicos, despejem ali as informações relacionadas com a figura de Jesus Cristo ou a mensagem dos evangelhos que nos dá segurança, certeza e tranquilidade para vivermos em paz ou morrermos em grande estilo na expectativa de que nossa vida está sob a tutela do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por que que às vezes ao fazermos isto, muitas vezes somos espancados e surpreendidos com dúvidas sobre aquilo que Jesus é, sobre aquilo que Jesus faz, sobre aquilo que Jesus pode? Os judeus acreditavam, irmãos, até Paulo, e Paulo era um desses acreditantes. Os judeus acreditavam sinceramente que por esforço pessoal, dedicação e empenho pessoal, como um cristão e uma pessoa comprometida com o nome de Deus, a maioria, acreditava sinceramente que por esforço e obediência, empenho pessoal, eles poderiam guardar as leis de Deus e pedir para que Deus observasse seu esforço e, em contrapartida, oferecesse para eles a esperança da salvação baseada no esforço pessoal. Os judeus acreditavam nisso. E Paulo era um dos que matou muita gente, porque eles resolveram mudar a regra baseado na morte de um homem chamado o Nazareno. Sabe, irmãos, às vezes a gente se contorce quando ouve certas coisas. E isso não é diferente aqui. Outro dia, na vontade, eu estou usando de um episódio já longo para que os irmãos não retomem de memória o rosto dos pronunciantes. Alguém perguntou: o que os irmãos acham daquele episódio no tanque de Betesda, onde Jesus estava e encontrou-se com o coxo já paralítico por mais de 38 anos? Este episódio é uma parábola, este episódio é um relato verdadeiro, esse episódio... E alguém levantou a mão e disse: eu acredito que se trata de uma fábula. E eu, lá do meu banco, na hora, eu falei: meu Deus, Monteiro Lobato agora também está dando contribuições para a Escritura Sagrada. Como que pode ser uma fábula se Jesus estava no episódio, irmãos? A Bíblia não conta a história do Saci Pererê. A Bíblia não é um livro, irmãos, com essência literária. A Bíblia não é um livro escrito para distrair ou criar entretenimento na alma de algum crente displicente indo para lugar nenhum.
A Bíblia não é um manuscrito reservado e produzido pela mente inquieta de algum perdido tentando produzir episódios que nos desse algum ânimo lá na frente. A Bíblia não. A Bíblia é uma outra coisa. Este livro, irmãos, isso aqui, ó. Os irmãos têm isso em casa. Isso aqui é a palavra de Deus, irmãos. Isso aqui não é o resultado de uma produção intelectual feito por pessoas com algum tipo de inteligência, tentando manter registrado aqui informações sobre pessoas que naquele momento ela achou por bem escrever. Esse aqui é um livro que mantém um registro de aproximadamente 1.500 anos, fruto da inspiração direta de Deus, dizendo para as pessoas: escreve aí. E todas as palavras que estão dentro desse livro, a Bíblia diz no livro de Pedro que são palavras divinamente inspiradas e dadas por Deus aos seus profetas. Com qual propósito? A Bíblia é um livro estranho, irmãos. E ela fala de coisas que nos deixa muito inquietos na igreja, na vida e no mundo. Para os descrentes, para os incrédulos, para aqueles que não estarão na eternidade, para aqueles que enxergam apenas esta vida presente. Este livro é um desassossego. Porque esse livro diz para todos os intelectuais do planeta que não reconhecem a figura majestosa do Criador, este livro diz para eles que eles não estão indo para lugar nenhum, por isso odeiam esse livro. Mas para os filhos de Deus, irmãos, esse livro é a espada que atravessa a nossa alma e deixa a gente, muitas vezes, mesmo como crentes, absolutamente prostrados diante de certas declarações. Este livro, irmãos, para muitos de nós que estão aqui hoje de manhã, é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. E ele foi escrito para que os intelectuais bebessem nessa fonte e se sentissem absolutamente atendidos. Mas ele também foi escrito numa linguagem que as pessoas de enorme limitação acadêmica pudessem ler e sentir nessas palavras a certeza de que Deus estava lhes dando cobertura. Pode ver uma pessoa analfabeta que aprendeu a ler nesse livro e tem nele a paz e a certeza de que o futuro lhe está reservado. A NASA tem se debruçado sobre esse livro na pessoa de alguns pesquisadores, e eu conheci alguns na Universidade de Santa Catarina. Professor e líder, membro do Conselho de Pesquisa da NASA, um chileno, e na verdade, essa semana nem é bom falar do Chile, porque a coisa vermelha que acomete o Brasil, acomete outros lugares com essa vermelhidão insuportável, né? A anarquia tomou conta daquele país. E uma das vítimas dessa anarquia foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como a Igreja Católica. Entraram para dentro das igrejas, demoliram as igrejas, arrasaram com as igrejas, pegaram santos, pegaram bancos, pegaram tudo que... E sem a precaução de não importa que igreja. E a Igreja Adventista também foi despedaçada. Sabe, irmãos, vou fazer uma afirmação aqui, difícil, desconfortável, mas eu vou fazer. Aqueles irmãos cuja paixão é muito grande por qualquer compreensão canhota, filhos de Foucault, esse Lenin e outras coisas, eu quero dizer para você que esta modalidade de ideia, ela tem prazo para acabar. Não existe céu para o anarquista, irmãos. Não existe.
Você tem que amar a Jesus, abaixar sua cabeça e aceitar o plano de Deus para a sua vida. Esse livro, ele é poderoso porque ele diz que todos têm que se arrepender. A Bíblia não é um livro de distração e amenidades, irmãos. Esse é um livro que trata de salvação. Os irmãos entendem isso? Este livro trata de salvação. Este livro também descreve aqueles que rejeitam o plano de Deus para salvar. Este é um livro impressionante. O Velho Testamento, irmãos, descreve nossa origem. Eu vou ajudar os irmãos aqui, só retomar, porque eu estou respondendo aqui a uns 3 ou 4 sermões que foram pregados aí, e eles ficaram botando dúvida na alma da gente. O Velho Testamento descreve nossa origem, o Velho Testamento descreve a nossa queda, nossa condição histórica, e por que nos tornamos pecadores. E o Velho Testamento também pontua em que lugares desses livros do Velho Testamento está escondido a figura majestosa do Messias, a única pessoa em torno da qual nós podemos sonhar em retornar para casa, que é o lugar que nós nunca deveríamos ter saído, irmãos. Será um encontro memorável de cada um de nós com Adão por ocasião do milênio. Será um encontro memorável, enquanto Jesus será submetido a um escrutínio jurídico para investigar se as decisões dele em relação aos que foram salvos foi realmente correta e justa. Durante esse período de 1000 anos, há uma outra pessoa, e o nome dele é Adão, que estará visitando durante 1000 anos, conversando um por um, conhecendo cada um dos seus filhos e se desculpando com eles pela tragédia que ele produziu em nossa estrutura humana. Vocês já imaginaram o que é isso? Todo dia, o tempo todo, sem parar, durante 1000 anos, para conversar com bilhões de filhos que estarão lá, e Adão conversando com eles. Quem é você? E você vai ter que dizer. E eu espero estar lá para dizer, sou Jacob de Oliveira, sou de Santa Helena. E Adão vai responder, nunca vi falar. E eu vou dizer, mas existe. A prova disso é que você está falando comigo. O que é que você vai dizer para Adão? E muitas pessoas não vão conseguir dizer nada, e outros Adão também não vai conseguir dizer, a não ser abraçar e dizer para você, meu nome é Adão e eu sou seu pai e me desculpa por tudo que aconteceu. Olha que coisa bonita, irmãos. 1000 anos de pedidos de desculpa para Adão. 1000 anos de sabatina jurídica para checar se as pessoas que você gosta e não foram, por que elas não foram e se Jesus errou nessa decisão. Sabe, irmãos, já o Novo Testamento comprova, sustenta e demonstra esta verdade salvadora na pessoa de Jesus Cristo. O papel do Novo Testamento todinho é isso. As epístolas de Paulo desenham o mecanismo da salvação do ponto de vista teológico e do ponto de vista forense. Deus não vai nos salvar só por causa da compreensão teológica que nós temos da palavra. Existe uma outra questão por trás da teologia, que é o andamento da estrutura jurídica e forense da salvação. Deus não pode salvar você e eu à margem da lei, fora da lei. Deus tem que demonstrar diante das pessoas e do universo e para o próprio Satanás que a sua salvação não é um engodo político da divindade. De que a sua salvação não é fruto de um relacionamento que você tem, não, é porque eu sou filho do presidente, do fulano, do ciclano, do ancião, Não existe esse negócio de você usar a influência para que esta influência chegue a Jesus e ele modifique a natureza do seu destino. Romanos capítulo 14, verso 12, os irmãos conhecem de cor. Cada um será o que, irmãos?
cada um prestará conta? Já pensou o que você vai dizer? Ainda bem que eu tenho amigos na obra. Nessa hora você vai se arrepender por apresentá-los, porque possivelmente eles estarão perdidos também. Ainda bem que eu sou amigo do Papa, pobre Bergoglio. A única coisa que nós dois temos em comum, acho que mais de duas, mas essa aqui é verdade, é incontestável. Fazemos aniversário no mesmo dia. Ele é brazuca, eu sou brazuca e ele é argentino, e termina por aí nossas coincidências. Olha que coisa, irmãos. Cada um de nós prestará conta de si mesmo. Eu quero... Já o livro de Daniel e Apocalipse exibem de forma espetacular, segura e consistente um roteiro profético que nos leva de volta ao lugar de onde nossos pais foram expulsos. Irmãos, nós temos que amar esse livro. Não sei quantos dos irmãos aqui sabem, mas a razão de ser dessa igreja, da existência dela e o porquê que ela surgiu, por ocasião aí de 1844, foi registrada oficialmente nos documentos públicos em 1863 e depois mais uma vez ratificado em 1867. Esta igreja não surgiu porque um grupo de crentes estavam brigando, se desentenderam e falaram assim, vamos cada um montar nossa igreja. Nada disso. Essa igreja surgiu simplesmente por causa do peso da profecia, irmãos. Você não está aqui como alguém distraído que entrou hoje para participar do culto, não. Você está aqui hoje de manhã e todos os crentes que estão nessa igreja ao redor do mundo estão lá simplesmente cumprindo o peso da profecia. Não é que a gente escolheu ser o que nós somos. Deus escolheu dizer como são os filhos que eles querem. E nós temos uma característica, nós temos uma identidade, nós temos um formato, nós temos um lugar de onde a gente veio, a gente sabe por que está aqui e todos nós sabemos para onde estamos indo. Digo amém, irmãos. Amém. E vou repetir as palavras que não são minhas e não são suas, mas está lá no livro de Jó, capítulo 19, verso 25. Eu sei. Digam isso, irmãos, em alta voz. Eu sei que o meu... Fala a verdade. Quando começamos a dar as nossas explicações fajutas do porquê estamos na igreja, vocês percebem que comovemos um e não comovemos outras pessoas? Mas quando apresentamos a palavra de Deus como justificativa para a nossa crença, vocês percebem que nós ficamos pequenos? Que não tem arrogância, só tem ter certeza, irmãos. Eu sei que o meu Redentor vive. Escolha o pior crente que tem nessa igreja. Pode escolher aí, pode olhar. Faça a sua escolha aí agora. Se não tiver ninguém, todo mundo aponta o dedo para mim que eu fico bem nessa função. O mais ordinário dessa igreja sou eu, porque você não tem coragem de apontar o dedo para você, então sou eu mesmo. A Bíblia diz que eu não passo de um trapo de imundícia, irmãos. Tem dúvida disso? Isaías 64. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória. A Bíblia está dizendo isso de todos nós. Ora, se somos tudo isso, se não somos nada, se Deus é tudo e eu sou absolutamente insignificante, que fazer então diante de todas estas coisas? Jó, o príncipe da leprosidade, uma caatinga insuportável, uma pele apodrecida, todos os filhos mortos, a riqueza tinha ido embora, todos os animais mortos, prestígio social nenhum. E a mulher de Jó aproxima-se dele e diz assim, últimas palavras, e aproveita, porque hoje eu estou com paciência. E disse ela, o que muitas, possivelmente, se não fizeram, fazem ou vão fazer com seus maridos. Porque tem marido que misericórdia. Mas ela disse, amaldiçoa esse Deus que você diz que cuida de você, e logo na sequência você faz um favor para mim também.
providencia um enterro decente na funerária e vai você também. Olha que coisa, irmãos. Essas palavras da mulher de Jó foram difíceis. Só que os irmãos, a igreja, normalmente diz, você já viu se isso é coisa? Esta mulher falou aquilo num momento de intensa dor, todos os filhos, quase tudo morto, sem casa, sem nada, sem amigos, sem tudo. E ela fala assim, morre, some, que eu quero ver o que eu faço. A Bíblia não conta o resto da história, mas lá no final, quando você chega, o livro de Jó é de uma beleza incrível. Jó teve outros filhos na mesma quantidade, e no meio dos filhos veio 3 filhas. E a Bíblia diz que as meninas eram as coisas mais bonitas de todo o Oriente. Não tinha uma mulher no Oriente que era mais bonita do que a filha de Jó. E essa mulher que falou essa tolice para o marido, ainda aguentou mais 140 anos com ele. E cada vez que o Jó olhava para ela assim, ela falava assim, não morre não que eu estou precisando de você. Casamento é fácil, irmãos? Fala a verdade. Pergunta para os homens só, hein? É fácil, irmãos? Casamento? Para nós homens? Muito difícil. Aguentar essas meninas o resto da vida. Agora, irmãos, para nós é difícil. Agora vocês imaginam o tanto que a vida é difícil para elas. Porque para essas meninas aguentar a gente, só Jesus na causa. E para aquelas irmãs que não aguentam mais, eu sugiro o culto da quarta-feira. Entrega seu marido para Jesus e se ele levar, agradeçam e diga, Senhor, pode ficar com ele. Porque casamento, irmãos, é uma parceria. Parceria. Não existe ninguém perfeito, irmãos. Não tem filho perfeito. Não tem marido perfeito, Davi. Não tem mulher perfeita. Não tem emprego perfeito. Não tem igreja perfeita, irmãos. O que existe é um Deus perfeito, chamando pessoas defeituosas para entrar debaixo de sua proteção e caminhar com absoluta certeza nessas palavras, irmãos. O Senhor é o meu pastor. Bonito, né? Estava aqui na semana passada, enquanto o Cleiton e o Valdecir ministravam suas reflexões sobre episódios da palavra, e na hora que o Valdecir escolheu o texto e fez a pergunta para nós, eu quase que levantei para responder, mas eu achei que era a retórica dele e não o interrompi. Disse o Valdecir, citando o texto de Salmo, o Senhor é o meu e nada me faltará. E ele perguntou, por que sendo Deus o nosso Senhor e Salvador, por que ele nos prometendo dar tantas coisas, por que nos faltam tantas coisas? Acontece que a leitura está absolutamente equivocada. No original o texto está dizendo outra coisa, por isso que nós às vezes ficamos confusos. No original, no hebraico, esse texto está dizendo exatamente o contrário. Ele está dizendo assim, é nessa redação que ele vem. O Senhor é o meu pastor. É uma afirmação executiva, poderosa. Ela é exclusiva, não abre espaço, porque não há outros deuses diante. O Senhor é o meu pastor. Mas o texto ali está dizendo, e quando... Uma adversativa de tempo é um advérbio. E quando todas as coisas nesse mundo me faltar. Vamos para a lista, irmãos? O Senhor é o meu pastor e quando tudo me faltar, a vida, o pai, a mãe, o tio, o filho, o emprego, a saúde, quando tudo isso que é importante para mim vier a faltar, aí continua o texto. Mas o Senhor não me faltará. E aí nós entramos naquele trecho que católicos, protestantes e todos amam o mundo afora. Mesmo que eu venha por alguma razão a andar pelo vale
da sombra da morte. O que é que o verdadeiro adventista que compreende a história da sua profecia, o que é que você sente quando a morte chega? Ora, irmãos, estamos aqui há dias nos despedindo de pessoas que nos eram caras. Fala a verdade, se a gente não se sente destruído, despedaçado de ver partir as pessoas que nós amamos e gostamos delas. De uns tempos para cá, já nos despedimos de alguns irmãos que foram embora, e eu sou o próximo. E se eu não for, vai você na frente. Porque a Bíblia não diz que ninguém aqui vai evitar esse incontornável obstáculo que é a sepultura. Mas a Bíblia nos dá uma promessa. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Olha que coisa linda, irmãos. Bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor. Isso é esperança. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não. Por quê, Senhor? Por quê, irmãos? Por que eu não temo? Porque o Senhor está. Vamos morrer em paz, irmãos. Vamos viver em paz. Está bom, né? Meio-dia, chega. Deus abençoa. Tinha pensado um outro sermão, mas isso aqui que eu fiz até agora era só a introdução. Vamos deixar assim, porque eu acho que os irmãos já gostaram. E eu ainda escrevi assim, vou falar só para os irmãos saberem. Concluindo esta introdução, vamos para Efésios 2:8. Olha. E agora eu ia começar o sermão. Quer saber? Vou dar um encerramento com Efésios 2:8, ao invés de introduzir o sermão depois desse introito. Os irmãos conhecem de cor Efésios, não conhecem, irmãos? Fala a verdade, se não é um texto maravilhoso, e eu vou colar ele em outros que você conhece de cor rapidamente. Só para eu e você nos animarmos na fé e seguirmos nessa nossa missão. Irmão, não afrouxa, não desiste. Não interessa se perdeu o emprego, perdeu a mulher, perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu o rumo. Não importa o que aconteceu. Não importa quão desgraçado, quão terrível é a sua vida. Não importa o que é que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que, irmãos? Nada pode nos separar do amor de Deus que está na pessoa de Cristo Jesus. Diga um amém. Amém. Deixa essas palavras aqui que os irmãos conhecem de cor. São palavras lindas que nos animam sempre, irmãos. Não deixe os pregadores, professores, não deixa ninguém botar dúvida nessa sua cabeça sobre o que Deus é, sobre o que Ele fez, sobre o que Jesus significa para nós. Não deixa, irmãos. Porque Jesus é tudo que eu e você possuímos para andarmos em segurança nesta vida ou enfrentarmos a morte na hora que ela chegar. Jesus, irmãos. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos a não ser o nome de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a gente pode ir brincando, mas vamos terminar, conforme a promessa, Efésios 2:8. Pela graça, irmãos, sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. Isso não é coisa da sua mente, isso não é plano pessoal, isso não é desejo intrínseco da sua alma. Isso é o que, irmãos? A palavra diz, isso é dom gratuito de Deus. É Deus, irmãos, quem quer te salvar.